diretamente do Templo Evangélico Vida em Cristo. Amém? Nessa noite, Deus tem um convite para cada um de vocês, né? Ele te ama. Ele te ama e muito, porque Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Então, meu amado, nunca diga que você não é amado. Se o mundo te odeia, mas Jesus te ama. E muito. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, vamos buscar o nosso Deus em oração. Amém? Querido Deus, querido Pai, nesse momento estamos aqui na sua presença, Pai. Perdoa nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. Pensamento, palavras, atitudes. Pai, nesse momento eu te peço perdão, Senhor. Palavras que muitas vezes são lançadas de forma pesada. Oh, Deus, nesse momento eu te peço perdão, Senhor. Deus, nessa noite abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra venha penetrar no nosso coração, Pai. Para que possa surtir efeito em nossas vidas, Pai. Pai, não deixe que a gente saia da mesma forma na qual entramos, Pai. Senhor, faz morada no nosso coração. Abra o nosso entendimento, Pai. Oh, Deus. Senhor, toma a direção desse lugar. Que o eu diminua e que tu cresça nesse momento. Senhor, que tudo que tu venha fazer aqui, Senhor, venha de ti. E que nada venha atrapalhar, Senhor. Nenhuma força do mal venha atrapalhar, Senhor. Toma direção, Espírito Santo. E que a tua palavra venha falar conosco, venha tocar em nós. Não na forma como queremos, mas na forma como tu quer. E que o nosso louvor venha chegar até ti com cheiro suave. Entregamos tudo em tuas mãos, nesse momento, nossa vida, nossa família. Tudo em tuas mãos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos louvar a Deus. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, colocasse sua mãozinha no coração, porque o nosso Jesus, ele é lindo. E vamos abrir o nosso coração e mexer nossas mãos pro alto e clamar a Ele. Abba, papai. Tu és lindo, Deus. Oh, tu és lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Tu és lindo, Jesus. Oh, quanto é lindo. Sim, Jesus. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Oh, derrama, derrama tua graça. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, vem. Oh. Tu és lindo, Jesus. Maravilhoso, digno de louvor, de honra. Leva a sala do trono, mostra tua beleza.
quero ver tua face. Leva à sala do trono, mostre a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostre a tua beleza. Quero ver tua face. Queremos ver tua face, Deus. Oh, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Flua em nós. Oh, Espírito Santo, enche com a tua presença. Oh, queremos mais de ti e menos de mim. Oh, Espírito Santo, vem, 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 vem. Só quero ver você. 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 Leva à sala do trono, mostre a tua beleza. Quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostre a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero te ver, Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, amém? Ele é digno de honra, de louvor, de adoração. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tua bondade é grande, Deus, para com todos nós. Aleluia. Cumprimente seu irmão aí. Diga, Deus abençoe grandemente sua vida. Bom que você veio. Que bom que você veio ouvir a palavra de Deus. Amém? Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare aí. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Êxodo capítulo 6, melhor, capítulo 6, versículo 6 e 7 diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Amém? E graças a Deus, que palavra maravilhosa, que o Senhor vai falar conosco daqui a pouco, que vai ministrar ao seu e ao meu coração nesta noite. Quem já saiu do Egito? Quem saiu já da escravidão? Quem saiu já da cadeia espiritual? Nesta noite o Senhor vai falar ao seu coração, dizer que Ele é o Senhor que te resgatou e te redimiu. E com sangue Ele pagou o preço alto por você e por mim. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus e graças a Deus. Deixa o pessoal cumprimentar o pessoal aí. Amém? Deus abençoe a cada um, né? Em nome de Jesus. Uma semana abençoada, o primeiro dia da semana é hoje. Estamos oferecendo ao Senhor o nosso primeiro dia da semana, que aliás Ele nos deu como dádiva para nós. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje nós não estamos fazendo, né, a nossa live pela Facebook, mas se você quiser procurar lá, você vai encontrar lá no YouTube, @TVC Curitiba, tá lá. Você pode procurar o endereço lá e você vai ver então as mensagens, os louvores de hoje, e você pode compartilhar logo mais aí pelo Facebook, mais tarde, depois nós vamos colocar também lá no Facebook, amém? Então essa é a página que nós estamos direcionando hoje, amém? E graças a Deus, hoje nós queremos aproveitar o máximo desta reunião, o máximo, extrair o melhor que o Senhor tem para nós, então nós vamos aproveitar o melhor que
que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Eu não sei quais suas necessidades, quais são os seus pedidos, as suas, as suas queixas diante de Deus nesta noite, mas você pode colocar juntamente comigo neste momento os desejos que está dentro do teu coração, que aliás o Senhor já conhece. Mas você pode fazer menção do que está dentro de você, expor para fora a sua necessidade. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos a Ele confiando, Ele vai nos ouvir. Lembra a respeito de um homem que já estava passando uma necessidade terrível, e aquele homem viu Jesus de Nazaré e clamou. Dentro do coração dele, ele clamou: Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. E ali naquele momento, Jesus concedeu-lhe o pedido. Eu não sei qual é o pedido que você tem hoje, mas esse nosso mestre, o nosso Senhor, ele pode fazer algo inimaginável. Aquilo que a medicina não pode, ou que os doutores não podem fazer, ou outra pessoa não pode dizer: olha, eu não consigo fazer isso para você, está nas minhas limitações. O nosso Deus é Deus ilimitado. Então, é com fé que você pode pedir. Então, se você tem fé nesta noite, eu gostaria que você te coloque em pé neste momento. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que está no nosso coração, que elas vão ser realizadas, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu sempre falo a respeito de nós colocarmos a nossa condição diante de Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo. A palavra de Deus diz assim: descalce seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então, nós buscamos a Deus porque Ele é santo. Ele é santo, santíssimo Ele é, e nós carecemos dEle. Então, reconhecemos a nossa fragilidade, isso é um pecado do nosso coração hoje, que precisa ser confessado diante dEle e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, algo que eu fiz diante de Ti, e reconheço os meus pecados, e peço que o Senhor perdoe os meus pecados, para que o Senhor possa ouvir o meu clamor nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, a nossa condição humana, Senhor, nós colocamos e expomos diante de Ti. As nossas fraquezas carnais, meu Deus amado, que muitas vezes nos distanciam do Senhor. Mas, Senhor, pela intervenção do Teu Santo Espírito, reconhecemos, ó Pai, que nós somos pó e cinza. Reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor, e esse fôlego de vida que o Senhor nos deu, Senhor, como dádiva. Estamos aqui, Senhor, para engrandecer ao Senhor, porque o Senhor conhece as nossas limitações, conhece o nosso andar e o nosso caminhar. Colocou no Senhor o Teu Santo Espírito para que nós possamos conversar com o Senhor através do Teu Santo Espírito, que Ele sonda os nossos corações. E se há um caminho mau em nossos corações, perdoa, Senhor, porque precisamos, ó Pai, ser perdoado pelo Senhor, reconhecendo, Senhor, o sacrifício na cruz pelos nossos pecados, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, e hoje nós estamos aqui para termos, ó Pai, esta comunhão com o Senhor, dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos colocar todos os pedidos, Pai, na Tua presença nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. São pedidos especiais, os mais específicos nesta noite. Tem pessoas com problemas espirituais, problemas de saúde, problemas sentimentais, conjugais. Deus, nesta noite queremos colocar, Pai, cada um desses pedidos no Teu altar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Sei que o Senhor é fiel, Pai, para nos perdoar e também, Senhor, fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Pai, há pessoas que estão com problemas de saúde física e que já estão gastando com a medicina, não conseguem mais, meu Deus amado, até dormir direito, porque o sono não vem, a preocupação vem, Senhor, e nesse momento nós colocamos os pedidos na Tua presença nesta noite, ó Pai, conceda-lhe, Senhor, uma cura, um milagre para essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, também queremos colocar os casamentos, Pai, Senhor, conjugais na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que o familiar, o casamento, meu Deus, é algo que o Senhor instituiu como dádiva para aqueles, ó Pai, que dizer sim para a esposa e ela sim para o esposo. Mas no momento de lutas e dificuldades, muitas vezes vem, Senhor, situações adversas e que muitas vezes a separação é certa, mas quando coloca o Senhor na presença, as coisas se acontecem de uma maneira, ó Pai, que vão suportar situações e o Senhor suprirá as necessidades de cada um. Pai, em nome de Jesus, também tem pessoas com problemas sentimentais, muitas vezes é bombardeado pelas ações do inimigo, tentando fazer com que essa pessoa pare, que essa pessoa fique paralisada com medo, com insegurança, com insônia, com apatia.
Pai, neste momento nós colocamos esse pedido na tua presença nesta noite, renovando, Senhor, essa alma, Senhor, que está em aflição de espírito. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça ela na fé, que ela venha para o caminho, que ela venha, Senhor, estar na tua presença cada dia mais, porque sabemos que os dias, meu Deus, são maus, as lutas, dificuldades da vida, Senhor, meu Deus amado, muitas vezes vêm contra nós para nos afastar do Senhor, mas a nossa expectativa, Senhor, socorra-nos, Pai, estenda a sua mão, Senhor, e abençoe, Senhor, essas pessoas que estão precisando, Pai, de um milagre nesta noite, em nome de Jesus, pela mesma essa oração aqui, Senhor, que alcance os hospitais, alcança, meu Deus amado, aqueles que estão precisando, meu Deus amado, de uma mudança de vida, em nome de Jesus, Senhor, conta a nossa casa, a nossa família, nós colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está operando no nosso meio, mesmo que ainda não conseguimos ver, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo coisas tremendas ao nosso respeito, porque, meu Deus, quando as dificuldades vêm, é porque está vindo uma resposta tão grande que o Senhor vai nos dar, Senhor, e a alegria, Senhor, vai vir na nossa vida, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está dando força para resistir e sermos abençoados em nome de Jesus, amém, e assim seja, amém, e graças a Deus, podemos sentar em nome de Jesus, graças a Deus. Nós temos trabalhado incansavelmente, mesmo que talvez os irmãos não tenham visto, mas as coisas estão acontecendo de uma maneira que o Espírito Santo está agindo em nosso meio. Nós colocamos lá as batalhas espirituais que cada irmão está passando, né? E provavelmente, eu sei que vocês estão passando por algumas dificuldades espirituais, porque quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, o inferno, ele se mexe, ele não fica parado, ele tenta de uma maneira ou outra colocar sombra em você, querendo te paralisar, fazer com que você pare. Mas eu quero dizer para você, permaneça firme, porque não temos como voltar novamente. Se nós olharmos o que nós conquistamos através da palavra, através do Espírito Santo, nós só temos a agradecer ao Senhor. Grandes desafios, com certeza, vêm contra nós. Dificuldades vêm sim, com certeza. Mas através dessas dificuldades, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, em nome de Jesus. Por isso eu quero dizer a você, que quando você está nas batalhas, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, e Ele vai fazer você se levantar mais forte ainda em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? E assim seja. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, vamos colocar diante de Deus, vamos colocar em pé. E se você não tem, coloca no teu coração, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Todo esse ato que nós fazemos aqui é para agradecer o nome do Senhor. Amém? Tudo. Para que o nome dele seja glorificado. E se você fizer sem fé, não recebe. Mas se você fizer com fé, crendo, você recebe. Em tudo você faça com alegria diante do Senhor. Amém? Coloca no meu coração, eu quero orar por você. Senhor, colocamos a nossa vida no teu altar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Fazendo suprir a necessidade de cada um, Senhor, daqueles que têm trabalhado, aqueles que precisam de emprego. Meu Deus, supra a necessidade de cada um. A palavra diz que o Senhor cuida até dos pardais, dos passarinhos, meu Deus amado, e eles são alimentados, porque o Senhor prepara a cada dia, Senhor, o seu alimento, a sua casinha e o seu abrigo. Muito mais a nós, a imagem e semelhança de Cristo. E eu sei que o Senhor supre a nossa necessidade. Não sabemos o dia da manhã, mas o Senhor tem nos preparado o dia da manhã e nós descansamos no Senhor por essa dádiva, por esse momento tão precioso e sublime. Nesse momento nós colocamos diante de Ti, primeiramente, a nossa vida no Teu altar, que não tem preço. Aliás, todo o nosso ser já foi comprado na cruz do Calvário. Colocamos diante de Ti também, Senhor, a nossa expectativa. Todos os nossos bens, ao qual o Senhor nos deu, para que nós possamos, ó Pai, estar seguros neste lugar. Não levamos nada para o mundo vindouro, mas a única coisa que nós queremos levar, Senhor, é a nossa sã consciência de que fizemos nesta terra, Senhor, algo que pudemos agradar ao Senhor. E essa é a recompensa maior que queremos colocar diante de Ti nesta noite, reconhecendo que tudo que nós fizemos por fé está escrito no Seu livro sagrado. Que um dia na eternidade o Senhor levantará, Senhor, as Suas mãos e abrirá, Senhor, esse livro, ao qual nós estaremos ali diante de Ti, Senhor. E o Senhor nos abençoará de uma maneira tal que as lágrimas cessarão e todo o trabalho, fadiga do nosso corpo ficará para trás. Por isso agradecemos a Ti, porque o Senhor nos deu o dia de hoje, nos deu o alimento precioso para nós, que é a Tua palavra neste momento, que vai suprir todas as nossas necessidades. Senhor, sabemos, meu Deus amado, que muitas pessoas talvez não tiveram o que nós tivéssemos hoje na mesa. Muitas pessoas talvez não tiveram, Senhor, um bom alimento, talvez receberam um pão para se alimentar. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor sabe a necessidade de cada um. E por isso eu oro e rogo, Senhor, para que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E quando nos abençoar também, Senhor, que nós possamos estender com a mão
aquele que a outra mão não precise, mas que nós possamos abençoar aqueles que não têm. Deus amado, que todas essas coisas que o Senhor tem nos cercado, que nunca corrompam o nosso coração, por esses materiais que corroem, mas que nós possamos ter o nosso coração, Senhor, disposto a Ti, e o nosso corpo, Senhor, como sacrifício ao Teu nome santo. Então, Senhor, abençoe cada um nesta noite, que essa palavra que vai falar hoje também, Senhor, venha suprir toda a nossa necessidade. Os nossos olhos estão fixos em o Seu nome, e por isso nós estamos aqui através do Teu Santo Espírito. Glorifica o Teu nome santo, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, Pai santo, Pai amado, coloca os Teus anjos ministradores neste lugar também, Senhor. Quebra todo o arco do diabo em nome de Jesus. Retroceda cada um deles, e que não encontre repouso, e que volte para os seus lugares de origem, que é o inferno. Em nome de Jesus, estamos aqui, porque sabemos que o Senhor nos deu, Senhor, a segurança, o suporte. Estamos aqui porque o Senhor é o nosso general de guerra. Estamos aqui, Senhor, porque nós estamos, Pai, aliançados com o Senhor, porque o Senhor nos comprou como primícia. O Senhor nos resgatou. O Senhor fez menção do nosso nome, estamos aqui. Por isso estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que não puderem estar aqui, meu Deus, de uma maneira ou outra. Abençoe de uma maneira também tremenda, meu Deus. Assim como Davi fez, para que eles também possam. Então abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam vir, por causa das lutas, a dificuldade, ou algo que aconteceu pelo caminho. Então, meu Deus, que haja, Senhor, a manifestação do Teu Santo Espírito nesta noite. E cada um de nós possamos sair supridos da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3. Pensam que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. E ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua
bondade possa encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. E ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênção que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. E ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém, graças a Deus. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, pela reverência da palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a oportunidade que nós temos diante do Eterno, né? Como é bom a gente saber que nós temos um Pai. Saber que nós podemos conversar com Ele. E que mesmo que você esteja talvez nessa aflição de hoje, você pode se sentir abraçado pelo Espírito Santo. Você é consolado pelo Espírito Santo. Então as suas tristezas vão embora. Aí vem uma alegria, uma paz de espírito ao seu coração. E você sai renovado. E como é gostoso conversar com o Pai. Jesus, ele teve essa intimidade. E ele falou assim: Pai, papaizinho, aba pai. Como é gostoso ter um Pai. E Jesus nos proporcionou isso. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um Pai. Esse Pai tão maravilhoso que nós possamos chegar e conversar com Ele. Dizer: Pai, eu estou precisando de um socorro. Pai, eu preciso, né? Aquieta meu coração, a minha alma. A aflição do meu espírito. Então Ele vem te consolar, Ele vem trazer para você paz. Paz que o mundo não tem. O mundo corre atrás de coisas corruptíveis. E coloca suas expectativas nas coisas corruptíveis, que não traz paz, mas traz discórdia, guerra, morte. Mas quando você busca a paz, você entrega tudo. Hoje eu posso entender, você pode entender o que Zaqueu fez. Zaqueu, ele disse: olha, eu posso entregar tudo aquilo, porque agora eu estou entendendo o que eu quero paz. E Jesus fala assim: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu morar na sua casa. E ele fez isso, um ato da casa, mas também ele entrou dentro do coração. É esse o relacionamento que nós temos com o nosso Pai, que Ele nos resgatou, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse, e se você não tem, se você tem o seu celular, ou se você não tem, fica ao lado daquele que tem uma palavra, e você pode ler, né? Ali está escrito em Êxodo, capítulo 6, versículos 6, 7, 8, essa é a mensagem, é o endereço que nós vamos ler hoje. E na sua casa, se você quiser também ler, refletir no que está escrito aqui, leia na cabeceira da sua cama antes de você dormir, leia essa mensagem e reflita no que o Espírito Santo está falando a você nesta noite, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Amém? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor.
Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Não era para o povo de Israel ficar praticamente 400 anos sob escravidão. Mas, infelizmente, o povo desobedeceu. Então, Deus permitiu que eles fossem levados por causa de uma fome, uma necessidade. Então, Deus permitiu que eles ficassem 400 anos no Egito. Durante todo esse tempo, eles passaram a ser escravos. Eles foram convidados a entrarem no Egito. Porém, eles passaram a ser escravos. Se acostumaram com a escravidão e começaram a clamar e chorar, porque eles eram afligidos dia após dia. A palavra de Deus diz assim que José ele foi vendido para o Egito e houve fome em Israel. E em Israel, Jacó permitiu que os filhos fossem até o Egito para comprar sementes, para que eles pudessem ser alimentados. Mas quem estava lá no Egito? José, um dos irmãos de Jacó. Já era permissão de Deus que José fosse levado cativo para o Egito, porque Deus queria fazer manifestação do seu poder. Nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer fazer, mas sabemos que Deus, quando Ele faz, Ele tem um propósito. Ele tem algo para realizar que nós não podemos entender. E muitas vezes você está passando por processos e você não entende. Por que você está passando por esses processos? Aí muitas vezes estão passando por processo, por desobediência, não sei. Ou processo dizendo, não, mas eu faço certinho para Deus, eu oro, eu busco, mas estou passando por esse processo. Não sabemos por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas sabemos que para Deus tem um propósito. E o propósito que Deus tinha na vida de José, mesmo que José não entendesse, foi permissão que ele fosse vendido pelos próprios irmãos por uma caravana que levou José no Egito. E José ficou encarcerado, ficou preso. Com 17 anos de idade, ele foi levado cativo. Não foi vontade do pai, Jacó, que isso acontecesse, porque Jacó pensou que o filho estava morto. Passou-se um bom tempo, 13 anos depois, Deus permitiu que José fosse levantado como governador do Egito. E quando este homem se levanta como governador do Egito, houve uma permissão novamente que Jacó envia os seus irmãos, ou melhor, os seus filhos, para comprar terra, comprar as sementes no Egito, porque sabia que o Egito tinha semente. Enquanto a cidade de Israel estava com necessidade, porque estavam passando fome. E então os filhos de Jacó foram, e quando entraram e chegaram naquela terra, foram precisar comprar pelo governador do Egito. Eles não reconheceram que aquele governador era o próprio irmão deles. Mas na segunda viagem que eles fizeram para buscar os alimentos no Egito, José então ele se revelou a esses homens dizendo, eu sou José, o vosso irmão. Não tema que eu não vou matar vocês, porque era permissão de Deus que eu estivesse aqui. José entendeu que era permissão. E o que José fez? José falou aos seus irmãos dizendo, vai e traga o pai e fiquem aqui, porque aqui tem alimento. Então voltaram para Israel, falaram para Jacó, que já era o nome chamado de Israel, já foi trocado o nome para Israel. Então chegou para ele e falou assim, pai, o seu filho José não está morto, mas ele está no Egito. E ele fez assim, 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 e ele mandou um recado, para que nós voltemos, nós vamos para o Egito e ficamos lá no Egito. Então, você não entende o porquê, o propósito de Deus, mas é um propósito para Deus mostrar não só para o Egito, mas para a humanidade o poder de Deus. Deus queria fazer algo sobrenatural no Egito, para trazer para nós hoje uma reflexão do que aconteceu lá no Egito.
e do que foi feito há 2000 anos atrás, para que hoje nós pudéssemos entender que hoje nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas de uma nova aliança. Eu vou voltar a retroceder para que você possa entender o que eu quero dizer. Naquele momento, lá no Egito, o povo de Israel voltou para o Egito, ficaram no Egito. José estava vivo. Houve o tempo de todos eles morrerem. E também o faraó perdeu-se o seu reinado e subiu outro faraó. E esse faraó, com o tempo, não reconheceu o que José fez no Egito. E ele olhou o povo de Israel como povo escravo, que não era da linhagem dos egípcios. Pelo contrário, ele afligiu esse povo. E esse povo estava gemendo. E ficaram ali 400 anos escravos no Egito. O gemido deles foi tão alto que Deus ouviu o gemido do seu povo. E ele se lembrou do pacto de aliança com Jacó, com Isaac e Abraão. Como Deus, ele sabe todos os propósitos que existem embaixo da terra. Como Deus sabe todo o nosso proceder e tudo que vai acontecer até o final dos séculos, ele já tem preparado algo para que pudesse acontecer. Mas que isso acontecesse, Deus já tinha preparado um libertador chamado Moisés, que desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha chamado esse menino para fazer algo sobrenatural. Houve-se uma situação que o faraó tentou matar as crianças abaixo de 2 anos ou de 5 anos, para que o povo de Israel não proliferasse, porque aquele povo precisava ser diminuído. E uma das situações é o que? Matasse todos os machos, homens. Então correram atrás das mulheres que estavam grávidas ou aquelas que já estavam com crianças de peito e mataram crianças. Mas uma mulher pegou uma criança dele e começou a esconder aquela criança. Chegou um tempo que aquela criança já não tinha como esconder. O que ela fez? Ela pegou aquela criança, fez um junco e colocou à margem do rio Nilo e deixou ali porque ela sabia que tinha pessoas perto do rio que se banhavam ali. E quando essa criança passou por ali, uma mulher viu aquele junco e uma criança em cima daquele lugar. Já era propósito de Deus. E que Deus fez? Debaixo do nariz de Faraó, Deus fez grandes milagres. A irmã de Faraó pega aquela criança e cuida como se fosse filho. E como ela não podia cuidar, uma menina aparece e diz: eu tenho uma solução para a senhora cuidar. Tem uma mulher assim, assim, que pode cuidar dela. E o que essa mulher fez? Pagou o salário para a própria mãe de Moisés cuidar da criança. Olha só o cuidado de Deus. Aquilo que era contra Moisés se transformou em bênção para Moisés e para o povo de Israel. Esse menino cresceu na linhagem, ele conheceu a cultura egípcia, ou seja, ele sabia a ciência, ele sabia todas as coisas e a cultura do Egito, porque ele nasceu como faraó, ou melhor, como filhos de Faraó. Mas um belo dia Deus despertou aquele rapaz, já com a idade de 40 anos praticamente, quando ele viu um rapaz sendo açoitado, e ele ficou sabendo que aquele rapaz era da linhagem dele. Ele sabia que ele não era egípcio, mas ele era um hebreu. E o que ele fez? Infelizmente, ele matou um egípcio. E foi descoberto o pecado dele e tentaram matar ele. Mas Faraó e os seus permitiram que ele fosse embora do Egito. E ele foi para as terras distantes. E o povo de Israel estava em sofrimento. 40 anos depois que Moisés saiu do Egito, Deus despertou o coração de Moisés. Quando Moisés foi no monte, e no monte ele estava ali para buscar um animal, e ali ele teve um encontro na sarça ardente com o poder de Deus que se manifestou naquele lugar.
E Deus revelou a Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Senhor, o Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó. Eis que você vai voltar para o Egito e você vai tirar o meu povo da escravidão, porque eles estão em sofrimento. E ele disse: mas como que eu vou, Senhor? Eu não sei falar. Não temas que eu sou, envio você. E ele foi, chegou e pensou assim: ó, vou falar com o faraó. Eu vou chegar e vou falar e ele vai liberar o povo, porque eu estou indo com Deus. Porque ele disse: mas como que eu vou falar quem é o Senhor, se ele tem tantos deuses? Qual é o seu nome para que eu pudesse falar para eles, se eles têm vários deuses? E Deus fala assim: eu sou quem envio a vós. E ele chega no Egito, mas ele não trouxe um estandarte dizendo: esse aqui é um Deus dos meus pais. Eu vim aqui porque o Deus de Israel, o Deus do meu povo, pediu para o Senhor liberar o povo dele, para adorar ele no deserto. O faraó só deu risada na cara dele, dizendo: você vai tirar esse povo daqui? Eles são meu sustento, eles são meus escravos. Acha que é de mão beijada você chegar aqui, tirar eles e pronto, acabou? Não, eles são meu sustento. É isso que o diabo faz. Tem pessoas que estão escravizadas pelo vício, pelas drogas, pelo álcool, e não consegue sair das garras de Satanás. E talvez ache que é só uma pequena oraçãozinha vai tudo resolver. Ou só um pequeno jejum resolve. Não. O inimigo já está acostumado de acorrentar almas, porque essas almas é alimento deles, é troféu deles. Então o faraó não queria abrir mão, porque era o sustento da casa dele, era os escravos. E Moisés volta a Deus e fala: Deus, e aí? Não era só para chegar lá e falar para faraó e tirar? Aí Deus vai lá e fala de novo. E Moisés vai de novo e fala para faraó, e faraó: não. Foi Deus, e aí? Falou: se ele não liberar, eu vou mandar uma praga. E Deus até permitiu que tivesse uma praga, a primeira praga, para afrontar o Deus de Israel, do Egito. A primeira praga não resolveu, a segunda praga não resolveu, a terceira não resolveu, a quarta não resolveu. E o coração de faraó ficou cada vez mais endurecido, porque ele achava que ele tinha todo o poder e autoridade, e que ninguém podia destronar ele. Na nona praga, o faraó ficou mais endurecido. Mas daí o que Deus fez? Chegou e falou assim: basta, chega. Ele não quer liberar? Então chama o seu povo, pega um animal, cada família pega um animal puro, sem mácula, perfeito, mata esse cordeiro, pega o sangue e coloca sangue nas portas das suas casas e fica ali quietinho. Aqueles que não colocarem sangue nas portas das suas casas, o anjo passará. E se não tiver o sangue do cordeiro nas portas, ele vai entrar. E o primogênito de cada família morrerá. Eu falei e eu vou cumprir. Quando Deus fala, o homem se cala. O homem não pode ser tolo. Quando Deus fala e envia juízo, se ele determinou, vai acontecer. Porque Deus, quando ele fala, ele age. E ele cumpre com todas as suas letras. Nós achamos e nós cremos que a palavra, ela é o manual para a nossa vida.
ela é um instrumento para a nossa redenção. A palavra é a bússola para nós vivermos na eternidade. Ela já foi escrita para nós, ela é o endereço para nós. E todos os segredos estão escritos neste livro que é inspirado pelo Espírito Santo. Que quando você lê como livro, ele permanece como livro, mas quando você lê espiritual, ele se discerne, ele abre o entendimento para você entender que você é a mais perfeita criação de Deus. E quando Moisés lança essas palavras para o povo de Israel, dizendo: olha, faça assim, 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 que à meia-noite, no dia de hoje, o Senhor vai liberar o anjo. E esse anjo é o anjo da morte. E ele vai ceifar o primogênito de cada família. O povo de Israel obedeceu. Obediência é tudo que o Senhor quer, mas não sacrifício. Obediência quero e não sacrifício. Obedecer é aceitar sem questionar. Obedecer é aceitar sem reclamar. É se entregar por completo. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos uma obediência cega a Ele, com entendimento. E esse entendimento que Ele quer nos dar hoje é para a nossa própria segurança, para o nosso próprio bem. E quando Ele fala é porque quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida cheia de graça. E muitos estão vivendo, infelizmente, na desgraça, porque não aceitam a correção do Senhor, não aceitam a palavra de Deus. E como querem ser abençoados se não aceitam a correção do divino? O povo de Israel entendeu, porque eles sabiam que coisas maravilhosas aconteceram no passado com eles. Eles sabiam coisas tremendas que aconteceram no passado, porque veio de geração em geração o que Deus fez com eles. Se nós olharmos e ver o que Deus fez conosco, cada dia da nossa vida, veja quantas coisas o Senhor fez para conosco. Isso é dádiva de Deus, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. O problema é que esqueçamos o que Deus fez para nós. Esquecemos da bondade que Ele nos fez. E isso desagrada a Deus, porque o coração do homem é rápido em pecar. O coração do homem é rápido em desviar do caminho do Senhor. Qualquer coisinha se desvia. Porque querem um já, e quando não vem, eu não vou fazer porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Ora, se Deus faz, Ele é Deus, então, se não faz, Ele não é Deus. Ele é Deus a todo momento, e é isso que Deus quer conosco, que nós façamos por amor. É isso que Ele fala, Ele quer que nós façamos por amor, em gratidão a Ele. É isso que Ele quer falar de nós, para tirar toda a sua ansiedade, toda a insegurança, todo o seu medo. Ele quer mostrar que Ele é Senhor absoluto de você, Ele quer fazer morada dentro do teu coração. E quando faz morada no teu coração, as demais coisas vão serão acrescentadas, porque você está com os olhos na eternidade, nele. E então veio o anjo, e o anjo veio e ceifou, não a casa de Israel, mas ceifou o povo do Egito. E o primogênito de Faraó morreu. E quando morreu, Faraó se desesperou. É como se fosse Deus, como se Deus desse uma marretada na cabeça de Satanás, ele ficou perdido. Foi assim que Deus fez para Faraó. Faraó ficou perdido. Até ele se reencontrar, o povo já estava passando pelo Mar Vermelho. Quando se deu por notar, o povo já estava já além do Mar Vermelho. Mas antes do Mar Vermelho, ainda houve dúvida no coração do povo. O povo que era um duro de coração. Encontrou o mar na frente e reclamava, como não ia passar pelo mar? E Deus fez um milagre, passaram pelo mar. Mas Deus deixou registrado. Em Êxodo capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, eu vou dizer novamente. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor o vosso, e vos tirarei de debaixo da carga do Egito, e vos livrarei da sua servidão,
e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga do Egito. Eu vos levarei à terra da qual jurarei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e vou-la darei com possessão, eu sou o Senhor. Ele falou essas palavras e ele cumpriu essas palavras. Quando o povo passou pelas águas do Mar Vermelho, em Josué, ele disse: aquilo que vocês passaram lá atrás, nunca mais vocês vão passar. Aquilo que estava lá atrás vai ficar para trás. E não vai ser mais para a sua vida. Porque Deus reflete para nós que quando nós nos tira debaixo da servidão do mundo, dos pecados que outrora fazíamos, e quando clamamos a Deus, pedimos a Deus, Deus nos tirou do vício, das drogas, de coisas terríveis, e Ele nos limpou. E Ele fala assim para nós hoje: não fique lembrando das coisas do passado, daquelas coisas que te faziam você ser escravo, mas olhe para frente, para o novo e vivo caminho. E Ele fez essa menção para entendermos que hoje nós não somos mais parte do sistema do mundo. E como que isso aconteceu? Nós vamos ler em Lucas, capítulo 22, versículo 15 ao 16, mas eu vou ler um pouco a última Páscoa. Você sabia que a primeira Páscoa foi aquela Páscoa que foi feita lá no Egito? E muitos talvez não sabem que a primeira Páscoa foi que quando, antes de morrer o primogênito, Deus falou que era para eles pegarem um animal, queimassem o animal, comessem o animal apressadamente, né? Porque eles iam sair do Egito. Essa foi a primeira Páscoa que iniciou-se pela graça lá na frente. Então, desde aquele tempo até os tempos de Jesus, eles comemoravam a Páscoa, ou seja, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O sofrimento do Egito foi a Páscoa, foi a morte de um cordeiro que foi morto. Então, todas as vezes, todo aquele momento, eles se alegravam pela alegria de serem agora libertos do Egito. E todas as vezes que eles faziam, eles lembravam o que Moisés havia dito para o povo de Israel. Toda vez que eles faziam, a Páscoa, uma vez ao ano, eles liam Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 7, relembrando que Deus havia falado através de Moisés, que o povo do Egito, o povo que estava no Egito, sairia com mão forte e braço estendido. Então, toda vez que o povo de Israel fazia isso, eles levantavam os cálices e tomavam para relembrar o que Deus fez no passado. Qual é a nossa Páscoa no dia de hoje? Essa Páscoa que você faz hoje é para relembrar não o Egito, mas o pecado que nos afastava de Deus. Porque essa Páscoa que nós estamos falando aqui agora, neste momento, nesse exato momento, é uma Páscoa de libertação. É uma Páscoa que foi a última Páscoa que Jesus fez. Quando ele chamou os seus e falou assim: vai na rua tal, você vai entrar naquele lugar, naquela casa, e ali nós vamos participar da Páscoa, nós vamos comer a Páscoa. Celebração, talvez, do povo que estava junto com Jesus, que são os discípulos, pensaram: bom, é a Páscoa, é para relembrar a escravidão no Egito, o sofrimento do Egito, há 1290 anos atrás, quando Moisés tirou o povo do Egito, é para lembrar aquilo lá. Na mente deles, pensavam que é uma Páscoa para celebração daquilo.
Mas Jesus era para cumprimento da promessa que havia dito Deus por Moisés. Deus falou para Moisés, e essa mensagem, ela remete a Jesus a 1290 anos depois, quando Jesus estava ali para tomar a ceia, e Jesus mostra que ele é o braço estendido, que Jesus ali, eu vou ler para você entender, novamente, que Jesus é o Senhor, que tira debaixo das cargas do pecado, e livrar da servidão, e resgatar com braço estendido, com grande manifestação de julgamento. Fazer tornar o seu povo, e ele será o seu Deus, e saberão que ele é Senhor, vosso Deus, que tira debaixo das cargas do pecado. Eles não achavam que era isso que Jesus estava fazendo, mas quando Jesus estava ali para celebrar a ceia, o cálice, ele disse assim: eu ansiava muito em tomar essa ceia convosco, porque essa ceia simboliza não só para os 11 homens ou 12 homens que estavam em Jesus, mas ela simboliza para os dias de hoje, que ele ansiava em tomar essa ceia, porque ele ia derrotar a morte, que ele ia pagar os pecados da humanidade, que ele ia ser o cordeiro, que ele ia ser imolado, que ele ia ser derramado sangue dele, como fosse aquele animal que foi espargido lá no Egito. Então ali ele estava se preparando para esse momento, para destronar Satanás, para humilhar Satanás. Então ele pega aquele cálice e diz: essa aqui é a nova aliança no meu sangue. E depois que tomar esse, eu anseio em tomar outro, que ainda vai ser, que ainda vai acontecer. Então ele toma aquela ceia, pega aquele cálice, distribui entre eles. E aí ele vai para o Getsemane, e ali ele começa a orar, clamar, e sabia que ele tinha que cumprir a palavra que estava escrito lá em Êxodo. Para ele ser Senhor, ele tinha que ser servo. Para ele cumprir, ele tinha que morrer. E para fazer isso, como homem, ele sofreu angústias da morte. E como braço estendido, como que ele poderia tomar um cálice com mão estendida? Como que ele poderia tomar o cálice com a mão amarrada? Naquele sofrimento, ele pediu água. Deram vinagre. Ali ele estava tomando um cálice da morte. Então, quando deram aquele vinagre, ele não quis tomar. Mas foi um cálice que ele precisou enfrentar. Ele não precisava fazer isso. Mas tudo que está escrito a parte dele tinha que se cumprir. Porque toda a escritura remete a ele. Tudo que fala a escritura leva ao Criador, ao Senhor, a Jesus, o nosso mestre. Então ele precisou passar por isso, por essa situação terrível, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Então não foi só simplesmente ir na cruz como um malfeitor qualquer. Ele fez um alto preço. E muitas pessoas não dão valor por aquilo que ele fez. E ainda continuam cuspindo na cruz, dizendo: maldito, eu não aceito como meu Senhor. E muitos, infelizmente, não aceitam esse sacrifício, que uma vez foi dada, já foi escrito, já foi falado pelos profetas, pelos salmos, e ainda com o coração cauterizado, ainda não conhece que ele é o único, que ele é Senhor absoluto, ainda estão com a mente cauterizada, e rápido ainda em voltar para trás, para o pecado e para o lamaçal do pecado. Mas Jesus, ele teve que fazer isso. Esse cálice amargo ele teve que tomar. E ali então ele entrega a sua vida em redimir os nossos pecados. E ali então ele afrontou o Satanás, que colocava nós debaixo da escravidão. Quantas e quantas pessoas estavam nas drogas e foram libertados?
Quantas pessoas estavam no homossexualismo e foram libertados? Quantas pessoas eram assassinos e hoje abandonaram, jogaram fora a sua faca, a sua arma, roubavam e não roubam mais, porque entenderam. Eles foram livres, eles foram libertos, e dentro deles tem algo diferente. Eu nasci para um novo propósito. Antes eu era blasfemo, hoje eu não sou mais. Antes eu era assassino, hoje eu não sou mais. Porque Cristo me libertou, Ele me libertou das algemas do pecado. Era necessário que Ele fizesse isso, que Ele pudesse pagar os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui justificados por Ele. E quando Ele pede algo para nós, infelizmente ainda dizemos, ah Senhor, é muito pouco. Muitas vezes nós estamos sentados aqui ouvindo a palavra e não se preocupa em ver a hora de chegar em casa, porque o culto está longo. Como que nós podemos reverenciar esse Senhor que fez tantas coisas por nós, se não fizemos nem um pouco por Ele? Será que nós somos ingratos? Ou será que realmente nós dizemos que Ele é Senhor da nossa vida, da boca para fora? Mas quando Ele pede para nós, será que realmente nós fazemos ou fazemos por reclamar? Quantas pessoas reclamam para fazer e não fazem realmente de coração verdadeiro? Então que nós possamos fazer com o coração verdadeiro e grato. Não esperar que Ele peça, mas faça antes dele pedir. Isso é ato de gratidão. Deus quer nos abençoar de uma maneira sobrenatural. E Ele sabe da sua necessidade, sabe da minha necessidade. Ele sabe que o dia da manhã está planejado mal contra você, mas Ele já está revertendo esse quadro. Antes que alguém tenha preparado alguma armadilha para você, Deus já está dando um livramento para você, porque Deus vai colocar coisas diferentes para você. E muitas vezes você não vê o livramento que Deus fez, e nem ainda agradece a Deus pelo livramento. Um negócio mal feito talvez não deu, porque Deus não era permissão de Deus. Mas o de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Que a partir de hoje nós possamos ter mais entendimento, nós possamos entender o que é chamar a ser filhos, e a dizer, eu tenho um pai, papaizinho. Será que eu tenho um pai mesmo? Dizer que pai, eu sou grato a ti? Será que ele está se agradando do que estou fazendo como filho, ou sou um filho rebelde? Não, tenhamos ser gratos por ele, dizer obrigado, Senhor. Esse é o alimento que eu preciso hoje, ser renovado. Ora, Judas Iscariotes estava na mesa da reconciliação. Ele tomou a ceia do Senhor, mas ele estava longe do Senhor. E ele entregou Jesus. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele viveu com Jesus de uma maneira sobrenatural. Tem pessoas que vivem de uma maneira e ainda não entendem o propósito de Jesus e abandonam ele por qualquer coisa. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. E não houve realmente um momento dele pegar e pedir a ele perdão pelos seus pecados, porque se ele pedisse perdão, Jesus ia perdoá-lo, mas infelizmente ele foi covarde, tirou a própria vida. Não foi homem suficiente para chegar a Jesus, Senhor, me perdoa. Se ele chegasse, Jesus ia perdoar, assim como Pedro foi perdoado. Pedro teve a reconciliação. Então, nós possamos pedir a Deus, perdão, Senhor, eu falei, perdão, Senhor, eu falei e não fiz. Então me ajuda, Senhor. E o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai fazer algo na sua vida, mas é necessário você olhar dentro de você, se você está disposto a ter a mudança de vida. Se você quer ter mudança de vida, com certeza Deus vai mudar. E tudo aquilo que estava contra você vai mudar. É você que tem um destino nas suas mãos. É você que tem um destino. Deus fala assim, ó, tem dois caminhos. Ao qual você quer? Esse eu te concedo. Se você for nesse aqui, vai ter vida e vida abundância. Você que escolhe. Qual é o caminho que você quer ir? Qual é a sua expectativa nesta noite? O que você quer ser direcionado? Aonde você quer ir? Você quer realmente esse Deus maravilhoso? E aceitar os propósitos do Senhor? Se você quer, você está no lugar certo. Pode ter certeza que Deus nunca vai deixar você envergonhado. E eu quero dizer uma coisa, a palavra é uma profética para você. Talvez as pessoas olhem para você pensando que querem ver o seu cair. Quer ver você ser derrotado.
Deus vai rir, dizendo, coitado, não sabem de nada. O propósito que eu tenho para ele é muito maior do que você imagina. Porque os meus pensamentos dele é de paz e segurança. Hoje talvez você está passando por essa luta, essa aflição. Mas fique firme nessa luta. Permaneça firme nessa luta, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória e vai te dar a recompensa. E você vai triunfar em Cristo Jesus. Você crê? Pois eu creio. E Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito é o nome do nosso Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Nós estamos aqui só na dependência do Espírito Santo. Quem quer ter a dependência do Espírito Santo? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é algo não, ele é Deus, que sabe os seus pensamentos, sabe para onde você vai. Seja guiado pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo vai derramar sobre você graça. O Espírito Santo vai dar para você sabedoria, para você saber discernir, para você receber essa sabedoria do alto. Porque essa sabedoria vai fazer você entrar e sair. Você quer? Quer receber? Você quer receber sabedoria nesta noite? Que você receba a sabedoria do alto e saiba conduzir tudo aquilo que o Senhor vai dar nas tuas mãos, os seus negócios, a sua família, os seus filhos, debaixo da graça do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora, Senhor, em favor, Senhor, de cada irmão que aqui se faz presente. Senhor, que tudo se resume aqui ao verdadeiro amor que o Senhor lançou sobre nós. E nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, sabedoria. Sabedoria, Senhor, para sabermos como lidar, como agir, como proceder. Para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, para sermos também abençoados. E que nós fizermos sejam todos frutíferos, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor, abre a nossa mente, para que nós possamos entender o Seu propósito. Para que nós possamos sair, Senhor, das armadilhas. E saber entrar nas bênçãos que o Senhor quer para nossas vidas. Abençoa, Senhor, as mãos dos seus filhos. Abençoe, Senhor, a mente, o coração e a alma. E onde forem, guarda-os, livra-os, proteja-os, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. E suprindo todas as suas necessidades, desde as mais básicas até as mais, Senhor, elevadas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor. Deus, e que cada um, Senhor, quando deitar e dormir, não perca o seu sono, mas que acordam renovados, com mais uma expectativa de vida. Em nome de Jesus, Senhor. E abençoa-nos, para que a nossa mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, mas que também nós possamos abençoar aqueles que precisam. Que os nossos celeiros sejam sempre cheios. E que tudo que fizermos, ó Deus, não seja destruído, mas pelo contrário, meu Deus, da longanimidade, benignidade, mansidão, domínio, temperança em nossos corações, para que nós possamos estar sempre debaixo da Tua mão. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Mensagem que com certeza edificou você, fortaleceu a sua alma, a sua vida nesta noite, renovou um pacto de aliança. E quando você estiver deitado e antes de dormir, leia essa mensagem. Veja o que Deus quer para você e olha, Ele te acorda de madrugada para falar com você. Ele está despertando você para falar de madrugada, então fale com Ele de madrugada, que Ele quer te dar algo para você. Você talvez esteja pedindo algo e Deus está te acordando de madrugada para te orientar como você deve receber aquela bênção. Muitas vezes você está dormindo e não quer ouvir a voz. Aconselho a você a levantar e falar:
Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Em nome de Jesus. Quero abençoar a sua casa, a sua família. Obrigado por estar aqui junto conosco. Porque se não fosse, não estaríamos aqui para adorar a Deus, não é verdade? Mas graças damos ao bom Deus que cada um, né, se fez presente e cada um de nós estamos aqui debaixo da presença do Senhor. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família e em todos os seus passos, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce unção e consolação do Espírito Santo esteja com todos agora e para sempre. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.